Irmãos, a igreja celebra hoje a solenidade da Santíssima Trindade, que depois do tempo da Páscoa, Pentecostes, nos dá como que o fruto de toda a obra da redenção, que é a plena revelação de quem é Deus. Isso é extraordinário, porque uma coisa é tão digna quanto a finalidade que ela tem. Então, por exemplo, um utensílio qualquer, se for usado para fazer algo nobre, ele será nobre. Então, ninguém, por exemplo, compara uma roupa para festa com uma roupa para dormir. Porque um utensílio qualquer tira a sua dignidade da finalidade para a qual ele foi concebido. Ora, todas as coisas criadas foram concebidas para dar glória a Deus. Mas o ser humano é o único ente da criação material que foi criado para conhecer e amar a Deus. As plantas não podem conhecer e amar a Deus, os animais não podem conhecer e amar a Deus, as coisas não podem conhecer e amar a Deus. O sol é imenso, mas ele não pode conhecer e amar a Deus. As estrelas são gigantescas, mas não podem conhecer e amar a Deus. Nós, seres humanos, como somos animais racionais, fomos criados para conhecer e amar a Deus. Portanto, não há nada mais nobre, não há nada mais alto do que conhecermos e amarmos a Deus. De verdade. Ora, só que para que nós chegássemos a essa finalidade, Deus fez algo extraordinário. Ele fez homem. De tal modo que Ele tornou-nos o caminho de acesso a Ele verdadeiramente acessível. Porque agora, a finalidade da minha vida não é conhecer a Deus e amá-lo de uma maneira genérica. A finalidade da minha vida é conhecer e amar Jesus Cristo. E como ele disse a Filipe, quem me vê, vê o Pai. É Ele que me revela a intimidade divina. Deus se fez homem para que neste homem, Jesus Cristo, através da sua santíssima humanidade, unidos a Ele pela fé e pela caridade, nós pudéssemos ser introduzidos na intimidade da Santíssima Trindade. Não somos nós que nos atrevemos a ir até a Trindade Santíssima. Foi Deus que, encarnando-se, revelou o mistério da sua intimidade, mostrou-nos como Ele é por dentro e nos deu a porta de acesso para a sua intimidade, que é a união com Jesus Cristo. A união que se chega apenas através da contemplação.
Quando nós aprendemos a, pela fé, cada vez mais sermos dominados pelo sobrenatural, de tal modo que nos unamos intimamente a Jesus Cristo no núcleo da nossa alma. Portanto, se a finalidade da nossa vida é a união com Cristo pela contemplação, para chegarmos à união com a Santíssima Trindade, não há nada mais nobre. E um cristão existe para isso, e não há nada mais profundo, mais sublime, mais digno, mais excelso do que essa finalidade. Acontece que nós vivemos num período de extrema confusão. E nesse período de extrema confusão, acabaram surgindo vários desvios para nos tornar este caminho de união com Cristo e por Ele com a Santíssima Trindade inacessível. Um desvio terrível, e que vivemos até hoje, é o que existe através de teologias modernas, como a chamada teologia da libertação. Por quê? Quem leu os autores que fundaram este saber teológico, se pode dizer assim, sabe que a essência desse tipo de abordagem é deslocar a teologia da contemplação das verdades eternas para que ela se torne uma crítica da praxis humana. Ou seja, não se trata mais de, pela fé, chegar à união com Deus. Se trata de transformar as realidades mundanas. Mudou-se de assunto. Então, ao invés de nós crescermos na fé e na caridade para chegar à união com Cristo, através da oração e dos sacramentos, para assim conhecermos em profundidade a Santíssima Trindade, tendo uma vida espiritual alta e mística, agora o objetivo é simplesmente misturar a doutrina sagrada com todas as bandeiras revolucionárias humanas e fazer uma reflexão sobre a praxis, para levar as pessoas ao ativismo político. Então não se trata mais de entrar na união com Deus, se trata de abraçar a dimensão dita sociotransformadora, o ativismo realmente político. É claro que quem entrou nisso perdeu completamente a fé, se tornou árido, não tem propriamente a vida espiritual. Isso se dilui, no máximo, numa espécie de senso da poesia. Então, há alguns que parecem místicos, mas na verdade são apenas poetas. Vão fazendo uma poesia, dizem as coisas de uma maneira bonita, mas aquilo é morto. Não está possuído pela verdade, pela convicção espiritual que nos vem pela graça. A resposta a essa abordagem, porém, também tem as suas deficiências, que é uma espécie de
ortodoxia morta, que hoje em dia está muito de moda, em que as pessoas se preocupam com a exatidão verbal da fé, que é importante, é fundamental, se preocupam com a exatidão mental da fé, a exatidão verbal, mas sem uma espiritualidade profunda, que vá até a intimidade divina. Então são pessoas que querem passar o tempo todo apenas como racionalistas, fazendo reflexões sobre a ortodoxia, estudando grandes teólogos da tradição da igreja, sabendo-os como, quem sabe, um tratado de lógica, como, quem sabe, um manual de doutrina, mas sem ter vida espiritual em sentido profundo. Esse também é um desvio. É um desvio muito grande. Porque nós somos chamados a conhecer e amar a Deus, não apenas com quem conhece um texto e sabe que aquele texto é de verdade, mas quem realmente sabe quem Ele é através da vida espiritual e vai crescendo nesse conhecimento. São Paulo diz a Timóteo algo muito importante. Capítulo 6, no fim da carta a Timóteo, ele diz, versículo 3, se alguém transmite um ensino diferente, se não se atém às palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e ao ensino segundo a Eusebeia, a palavra Eusebeia no grego é traduzida como piedade, mas ela é algo mais do que aquilo que a gente entende como piedade. Ela é a vida espiritual mesma. É a piedade no sentido mais profundo. É a verdadeira vida espiritual com Deus, para chegar à união real com Jesus Cristo. Então ele diz, se alguém transmite um ensino diferente e não se atém às palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo, então as palavras são importantes. Se não se atém às palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo, e também ao ensino segundo a Eusebeia, ao ensino segundo a vida espiritual, este é um orgulhoso, um ignorante, um doente preocupado com questões fúteis, com contendas de palavras, daí se originam invejas, ultrajes, suspeitas malévolas, discussões sem fim entre pessoas de mente pervertida que estão privadas da verdade e consideram a Eusebeia como uma fonte de lucro. Olha o que São Paulo está falando. De quem tem uma ortodoxia morta, sem vida espiritual, sem Eusebeia de verdade, sem penetrar no caminho da vida espiritual com profundidade. Essas pessoas só causam contenda, discussão, só querem saber de polêmica, só querem saber de todo tipo de encrenca, estão preocupados com a união com Deus em Cristo. São Paulo diz a Timóteo, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Procura antes a justiça, a Eusebeia, a fé, a caridade, a ágape, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Procura alcançar a vida eterna para a qual foste chamado, etc. Portanto, se existe uma heresia que desloca o homem da sua finalidade, ou seja, ao invés de conhecer a Deus, nós vamos agora ficar fazendo mutirão para transformar a realidade, o mundo, segundo a agenda da esquerda internacional, a agenda revolucionária e assim por diante.
Também há um outro desvio, que é a ortodoxia morta, que encara a fé apenas como um conjunto de informações teóricas, abraçado numa vida espiritual exterior, que reza não para chegar à comunhão com Deus em sentido espiritual e profundo, mas apenas porque está cumprindo uma obrigação. No começo da carta a Tito, Tito 1:1, São Paulo diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao supraconhecimento da verdade, aquela que é conforme a Eusebeia. É o que diz São Paulo aqui. Para levar os eleitos de Deus à fé, mas há algo que é o desenvolvimento da fé, é o que ele chama de epignosis, ou seja, o supraconhecimento da fé, que é conforme a piedade, a Eusebeia, ou seja, é conforme a vida espiritual. Não basta a pessoa receber a fé ortodoxa, ela tem que receber o ensino do Espírito Santo, ela tem que ser iluminada por dentro para ela chegar ao conhecimento de Deus em Cristo e por Ele a intimidade com a Santíssima Trindade. No seu tratado sobre a fé ortodoxa, São João Damasceno diz, no livro 4, no capítulo 10º, que a fé vem pelo ouvir, citando São Paulo aos Romanos, mas ele diz, comentando, portanto, ouvindo a Sagrada Escritura e recebendo o ensino do Espírito Santo, cremos. É necessária a vida espiritual. Quer dizer, nós fomos criados para contemplar a Santíssima Trindade, e isso nós não podemos fazer por nós mesmos, senão pela graça de Jesus Cristo, portanto, em união estreita, íntima, com a humanidade santíssima de Cristo, mas estão tentando nos atrapalhar. Ou pela apresentação de uma ortodoxia morta, ou por um tipo de desvio doutrinal que nos quer fazer cair no ativismo de ficarmos cuidando apenas das coisas terrenas, e eu espero que a gente consiga, diante dessas coisas, perceber o absurdo. Porque isso está acontecendo há décadas. E muita gente está tentando entender e não consegue. E fica cada dia mais enrolado nisso. Não tem vida espiritual. Quando tem, são informações verdadeiras e ortodoxas sobre Cristo. E quando não, caem apenas no ativismo completo. Vocês vejam como isso aconteceu na modernidade. Na Idade Média, a fé ortodoxa estava unida à Eusebeia, à piedade. Então, quando alguém começava a estudar teologia, buscava a vida espiritual ao mesmo tempo. Aí inventaram as universidades, tiraram a Eusebeia, tiraram a devoção, a piedade, a vida espiritual. Vamos apenas fazer teologia sistemática. E aí começaram a fazer reflexões sobre a fé ortodoxa, sem a Eusebeia, sem a devoção. Aí, quando chegou o século XX, trocaram a fé pela praxis. Então, agora já não interessa mais falar de fé. Agora interessa a gente fazer a transformação da sociedade. O que acontece com o ser humano quando ele é de tal modo ultrajado na sua vocação mais profunda? Ele fica perdido, ele se corrompe. Ele corrompe completamente a moral. Então ele começa a fazer o quê? Começa a querer corromper a igreja.
Aí então nós temos que entrar na igreja todas as atrocidades do mundo, todos os escândalos, todas as abominações. Nós temos que fazer isso tudo virar doutrina, que é o que nós estamos vendo hoje em dia. Muita gente querendo colocar na Igreja Católica aquilo que é contrário à sua fé. Por quê? Porque primeiro jogaram fora a piedade, a vida espiritual. Depois a fé, para ficar apenas com a praxis. E por último, a praxis, ela apenas absorve as bandeiras revolucionárias que estão aí em voga nos dias de hoje. Portanto, na festa da Santíssima Trindade, nós precisamos voltar o nosso coração para o desejo de Deus. Como nós dizemos no Salmo 62, sois vós, ó Senhor meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. Primeira leitura nos diz, existe algum povo que tenha ouvido a voz de Deus, falando-lhe do meio do fogo, como tu viste, e tenha permanecido vivo? No nosso caso, não foi a voz de Deus que nós ouvimos. Deus se fez carne. Uma carne vivificada e um espírito vivificante. Ele assumiu uma alma e um corpo para se tornar um espírito vivificante, como diz São Paulo. De tal modo que tudo nos vem por Jesus. Da sua plenitude nós recebemos graça sobre graça. Para quê? Para que através dele, em união estreita com ele, nós possamos conhecer o Pai. Porque todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus, com Cristo. Nós recebemos o Espírito do Filho, na união com Ele. E mergulhados no Filho, nós, portanto, somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para termos verdadeira intimidade com a Trindade e adorarmos o nosso Deus Trino, sendo elevados sobre todas as coisas para vivermos nessa contemplação espiritual. Cuidado com certos ensinos progressistas, ditos assim, ou outros ditos conservadores, mas que não conservam a vida espiritual. Há muita confusão. Nós precisamos ficar na verdade da fé, com a Eusebeia, com uma profunda vida espiritual, para sermos levados à santidade. Sem isso, a Santíssima Trindade será apenas, para nós, uma expressão verbal. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós vamos ensinar corretamente. Não, porque o Pai gera eternamente o Filho. O Pai e o Filho expiram o Espírito Santo. E vamos dar aula sobre isso, e vamos ensinar o catecismo, e vamos falar coisas muito verdadeiras. Mas aquilo para nós será mais ou menos como uma equação. Como quem ensina uma fórmula química, como quem dá uma teoria, e não como quem efetivamente está implicado na intimidade dessa verdade. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras,
e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas.